that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Olá, tudo bem com você? Estamos de volta com o programa Personalidades e com quadros informativos do Parcerias do Bem pelo canal 15 da NET. É 1 hora de informação voltada para mais qualidade de vida e para biografias de pessoas de talento e destaque. Hoje estaremos apresentando no Personalidades a biografia do colunista e jornalista Nenê Once. Mas antes, a nossa dica da fanpage. A Cristóvão Joalheria, em parceria com Personalidades, está com uma campanha muito bacana. Entre no Facebook, curta a fanpage do programa Personalidades, entre na aba E é Sorteio e concorra a um lindo par de alianças para o Dia dos Namorados. Assista agora o Personalidades com o Nenê Once. Eu nasci em 7 de outubro de 1939, quer dizer, 37 dias após que Hitler tinha invadido a Polônia. Quando eu nasci, a Segunda Guerra Mundial estava começando. Tinha começado, na verdade, 37 dias antes. Eu sempre morei em Rio Preto, no centro da cidade. Quando eu nasci num casarão, na rua Silva Jardim, aqui perto, que hoje é estacionamento. Depois nós mudamos para cá, onde nós estamos hoje, na Voluntários de São Paulo. Mas eu disse que sempre morei no centro, em Rio Preto, porque no decorrer da minha vida eu morei 10 anos em São Paulo, onde estudei e trabalhei. Sou filho de libaneses, meu pai foi cônsul honorário do Líbano em Rio Preto, foi o primeiro e único, porque depois que ele morreu, o governo libanês nunca mais nomeou nenhum cônsul honorário, que é um título honorífico, né? Para o Brasil, pelo menos. Minha mãe, nascida aqui, brasileira, mas falava o árabe fluentemente. Então, eles eram muito, assim, tradicionalistas, né? Muito conservadores, embora fossem pessoas assim, muito abertas. Então, eu nasci nesse ambiente familiar, conservador, tradicionalista, mas minha casa sempre esteve muito aberta a todos que aqui apareciam, não só os patrícios, né, os libaneses que vinham de fora, vinham sempre recorrer a meu pai para alguma orientação, para alguma coisa, e a nossa casa sempre aberta para receber todos, não só os patrícios, mas brasileiros também, hospedando pessoas de fora que vinham, como o governador de São Paulo, Jânio Quadros, quando era governador de São Paulo, governador do estado do Espírito Santo, Dom Helder Câmara, famoso, que já faleceu, também ficou hospedado aqui, uma série de pessoas. E aqui, como diziam antigamente, era, desculpe a falsa modéstia, mas era o cartão de visita de Rio Preto, sempre recebendo para jantares e almoços, minha casa sempre muito aberta, né? Comecei a gostar do ambiente social a partir disso aí. Quer dizer, quando eu nasci ali na rua Silva Jardim, era um palacete da família Germano Cestini,
que eles tinham mudado para São Paulo e tinham alugado para o meu pai, né? Depois eles voltaram e depois meu pai comprou uma casa aqui, antiga, e acabou sendo demolida e construiu essa nova em 1951, onde nós estamos até hoje. Nós éramos em 3 irmãos, 3 homens. Mais velho, infelizmente já falecido, José Roberto, que foi engenheiro, era engenheiro, Milton Luiz Omsi, que vai estar completando agora 80 anos, está firme, graças a Deus, e eu. Eu fiz o primário no Grupo Escolar Cardeal Leme, que era onde hoje é o Fórum de Rio Preto. Quer dizer, vizinho. Saía da minha casa com a bolsinha, andava o quê? Um quarteirão, estava lá. Não é? Fiz o grupo escolar lá, depois fui para o Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, não é? E depois que terminei o colégio, eu fui para São Paulo, que eu tensionava fazer administração de empresas. E fiz. Mas durante o curso de administração de empresas, eu acabei achando que não era bem aquilo que eu queria, não sabia exatamente o que queria. Pensei em fazer direito, fiz cursinho para direito, com o professor Castelões, que era o número 1 de São Paulo. Pensei depois em fazer jornalismo na Casper Libero, que na época eu nem sonhava que um dia eu ia me tornar jornalista, embora esteja no meu DNA, porque eu tenho na família muitos jornalistas, tanto na parte do meu pai quanto na parte da minha mãe. E acabei não fazendo, me cursando, só acabei terminando a administração de empresas, depois eu trabalhei em São Paulo, trabalhei como corretor de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, e acabei voltando para cá. Aproveitava muito a noite, porque naquela época era uma tranquilidade. Saía pelas noites, a noite boêmia de São Paulo, madrugada, e aí não acontecia nada, não havia essa violência que tem hoje. Hoje eu tenho medo. Na verdade, eu canto, acho que eu comecei a cantar antes de aprender a falar, desde pequeno. Com 9 anos de idade, eu fiquei apaixonado por violão. E aprendi violão com o professor que tinha aqui, Francisco Larosa. Era o único professor de violão em Rio Preto naquela época. Tinha 9 anos. Então eu comecei a tocar violão e cantar. E a compor alguma coisinha, né? Naquela época, depois. E fiquei a vida toda, sempre gostei muito da noite. Muito, muito da noite e sem querer, sem por isso esperar, eu acabei desembocando no jornalismo. Voltei para Rio Preto, trabalhei em empresas da família durante algum tempo, né? Meu pai era industrial, né, empresário, tinha várias empresas e eu trabalhei em algumas empresas da família, mas depois eu acabei, sabe, com o passar dos anos, a inclinação que você tem, o amor que você tem por dentro vai se desabrochando. E essa vontade, eu até de extravasar, de me comunicar, foi se desabrochando. Pensei até em fazer teatro, porque o teatro também é uma comunicação, né? Mas fiz um pouco de teatro amador, eu fiz aqui em Rio Preto. O professor foi o Everton de Castro, ator, Everton de Castro. Mas a minha entrada no colunismo social foi muito interessante. Aqui em Rio Preto, em 1976, foi inaugurado o primeiro jornal offset, chamava-se Dia e Noite, que era de Luiz Roberto Ramos e Maria Eugênia Ramos. Eles eram os donos dos jornais. Amaury Júnior, que tinha começado a sua carreira no Diário da Região, foi ser o colunista social do Dia e Noite, do jornal Dia e Noite, que foi o primeiro jornal offset, que tinha uma equipe de jornalistas de primeira. O editor-chefe era o Zé Hamilton Ribeiro, que hoje é jornalista da Globo, que faz o Globo Rural.
teve até no Vietnã, cobrindo a guerra do Vietnã. Ele, aliás, perdeu uma perna nessa cobertura que ele fez na guerra do Vietnã. Ele era o editor-chefe, competentíssimo. E o Amaury era diretor, fazia parte da diretoria também, ele tinha um pouco de ações do jornal e era o colunista social. E me convidaram para fazer uma coluna sobre música popular brasileira, no dia e noite, que eu fiz. Durante os 2 anos, criticando lançamentos musicais, fazendo comentários de lançamentos de Djavan. Djavan era desconhecido aqui em Rio Preto na época. O Djavan estava começando, né, na verdade. Eu até fiz uma matéria. Vocês já ouviram falar num moço chamado Djavan? Que quando escutei a primeira música de Djavan, ele cantando, eu fiquei apaixonado. Falei, meu Deus, esse homem é um talento. É verdade, nos anos 60 nós fizemos aqui um grupo literário musical. A gente se apresentava em shows. E nos clubes de Rio Preto, eu tomava o clube, no Jockey Club, que foi um grande clube em Rio Preto, que era um clube que já tinha sido fundado, mas quem elevou o Jockey Club a um status assim de ser uma agremiação fantástica em Rio Preto, foi Maurício Goulart, que durou alguns anos, mas depois, hoje, o Jockey não é mais o que era, né? Então, nós nos apresentávamos em shows, eram shows muito bem produzidos, com cunho político, com uma mensagem política, antiditadura, porque nessa época já estávamos na ditadura militar, né? E com músicas de protesto, aquela coisa. Se podia ainda fazer isso, né? Foi antes do AI-5. Eu amo o Nenê. O Nenê é uma pessoa extremamente do bem, é um querido, é uma pessoa incrível. Todos os predicados que uma pessoa pode ter, a gente consegue achar nele. Todos os domingos, nós vamos à missa na catedral. E o Nenê sempre presente, comigo e meu marido, José. Acontece que é muito raro, muito difícil, a gente ver uma figura dessa como o Nenê Once com a religiosidade que ele tem no coração. É uma pessoa extremamente culta e é uma pessoa muito querida e amada por todos. Todos o recebem sempre de braços abertos. Mas o que me encanta é que quando ele escreve a sua coluna social do Diário da Região, a gente consegue fazer uma leitura e entender todas as mensagens dele, que são claras. E ele não dá muitas voltas, ele não floreia muito. Mas tudo que ele faz é exaltando a pessoa do próximo. Ele jamais faria uma maledicência com alguém. Eu, até hoje, nem da boca dele, nunca escutei ele dizer nada de ruim de ninguém. Tem uma voz esplendorosa. Faz o programa dele da televisão, tem uma voz muito linda. Gosta de cantar nas festas informais, principalmente o tango. E a gente gosta sempre de estar acompanhando-o, porque é uma pessoa extremamente feliz e nos deixa muito feliz também. E eu amo o Nenê. Aí a Amaury Júnior se desentendeu aqui, saiu de Rio Preto, foi para São Paulo, onde está fazendo até hoje uma carreira muito bonita, todo mundo sabe. E o Dia e Noite, que era o principal jornal de Rio Preto na época, único jornal offset, ficou sem colunista social. Aí, então, o casal Ramos, a Maria Eugênia, me convidou,
uma ideia de um outro amigo comum, Zusa Beolk, que Deus o tenha, me convidou para ocupar o lugar do Amaury. E eu me assustei. Falei, meu Deus do céu, e a Amaury era, na época aqui, um ícone, né? Amaury Júnior. Como é que eu vou substituir o Amaury? Eu nunca fiz esse trabalho na vida. Eu até nunca, já nessa época, não gostava muito de ir em festa, não. Como é que eu vou exercer uma atividade que precisa ficar com as antenas ligadas 24 horas por dia? Para ser um bom jornalista, precisa fazer isso, né? Eu sempre fui meio desligadinho, gostando muito só de música e teatro, aquela coisa toda. Eu tive que mudar. Acabei aceitando, viu? Experimentalmente. Olha, eu vou aceitar assim por 3 meses. Vou experimentar. Se eu gostar, eu fico. Isso foi em 1978. 3 meses que duraram até agora. 35 anos. Acabei gostando, tomando gosto por essa atividade que é apaixonante. O jornalismo é realmente apaixonante. Dizia os meus colegas da época de jornal, é uma cachaça. E é isso aí. Não, eu fui desenvolvendo. Não, é que eu tive bons professores na época, né? O professor Amaury de Assis Ferreira, pai do Amaury Júnior, era um grande mestre, era um grande filólogo, grande gramático da língua portuguesa. Foi professor catedrático aqui do Instituto, né? Foi aluno do professor também Bento Abelaira, também já falecido, que era professor de português, não é? Tive grandes professores aqui e fora daqui em São Paulo também, bons professores de português e que incentivavam os alunos a lerem. Vocês precisam ler bons autores. O Amaury dizia, você precisa ler, vou dizer para os alunos, vocês precisam ler para ver como que o autor descreve, comenta um determinado assunto. Não é ler para saber se... chegar no fim e saber se o mocinho morreu, se a mocinha ficou com o mocinho, se a mocinha... Não. É para, vamos dizer assim, sorver cada parágrafo desta boa leitura do bom autor, para ver como que ele desenvolve na escrita um fato, como que ele conta, como que ele relata, como que ele transporta para o papel um texto, um relato de uma festa, vamos dizer. E quando, anos depois, eu fui entrar neste ramo de jornalismo, eu me lembrei dessas palavras que o Amaury, professor Amaury de Assis Ferreira dizia. E, meio perdido, eu comecei na época, né, que eu assumi o lugar do Amaury Júnior, como é que eu tinha que fazer? Fui me consultar com alguns amigos mais experientes do ramo. Eles falaram, olha, você quer saber, você leia os grandes colunistas brasileiros, de São Paulo, Rio de Janeiro, de outras capitais, os bons, até me citaram, fulano. Veja como eles escrevem, o que eles escrevem, os assuntos que eles desenvolvem nas colunas deles e faça o mesmo aqui, transportando, claro, proporcionalmente, né? Se eles falam lá no Jornal do Rio de Janeiro, de São Paulo, sobre o governador do estado, um exemplo, o presidente da República, fale aqui do prefeito, um exemplo. Como que eles comentam uma festa, quais os assuntos que interessam o público, eles falam lá e façam o correspondente aqui em Rio Preto. Mas não só os cronistas sociais, eu passei a ler também bons cronistas de diversos assuntos, né? Por exemplo, Carlos Heitor Coni, não é? Vamos ver se eu me lembro agora, Carlinhos de Oliveira, que tinha uma redação primorosa, já faleceu. Conheci pessoalmente no Rio de Janeiro, era um grande boêmio. Tarso de Castro, enfim, todos os bons autores, bons cronistas, colunistas sociais, enfim, todas aquelas pessoas que sabiam redigir,
que redigiam bem, para eu poder me familiarizar com essas coisas. Costumo dizer que quem me ensinou a escrever foi o Zósimo Barroso do Amaral, que era colunista do Jornal do Brasil, depois foi do Globo, no final da vida dele. Morreu muito cedo. E eu assimilei muito do estilo dele. Hoje eu creio que eu já adquiri meu próprio estilo, continuo lendo os bons jornais, as boas revistas, os bons livros, quando me sobra tempo, não é? Fernando de Moraes, maravilhoso também, que eu tenho lido muito ultimamente. E eu creio que hoje eu já consegui ter o meu próprio estilo. Nenê, você falou... Mas foi à custa vamos dizer assim, de muito trabalho, de 90% de transpirações e 10% de inspiração. De noite quebrou, faliu, não conseguiu, porque era um jornal muito caro para a época. Rio Preto não tinha 430 mil habitantes como tem hoje. Era uma cidade bem menor, né? E não corria o dinheiro que hoje corre. Entende? Então, e era um jornal de, vamos dizer assim, offset, era caríssimo. Na época não deu certo, acabou quebrando. Depois do dia e noite eu fui para a Folha de Rio Preto, onde fiquei 3 anos, ou 4 anos mais ou menos, uma coisa assim. E finalmente o Dr. Norberto Buzini me convidou e Dona Neuza me convidaram. Eu fui para o Diário da Região em 1983, onde estou até hoje. A TV Record, que na época era em preto e branco, antiga, era a TV Rio Preto Record. Entendeu? Me convidou para fazer um programa diário de 10 minutos e eu fiz durante 2 anos. Muito cansativo, tinha que fazer sozinho, não tinha quem me ajudasse. E depois, quando em 1980 a TV Rio Preto foi linkada com a Record direto, aí caíram os programas locais aqui e eu também acabei perdendo esse espaço. Só depois, em 1993, que eu voltei ao colunismo eletrônico, eu, juntamente com a dona Maria Eugênia Ramos, né, para fazer um programa, mas já diferente daquele. Aquele era a própria emissora que me... Eu era contratado da própria emissora. Agora não, é um programa independente, né? Voltei para a Record naquela época. O meu programa foi transmitido, então, era em 2 canais, na TV Record e na TV local, aqui, Canal da Cidade, né? Também, depois eu passei também para a Band, TV Band, voltei para a Record e hoje só estou no Canal da Cidade. É uma honra o convite que me foi formulado para prestar uma homenagem ao meu querido amigo Nenê Once. O Nenê é o irmão que a vida me deixou escolher. De tradicional família libanesa, ele milita no jornalismo há mais de 3 décadas. O Diário da Região tem em sua equipe de jornalistas um dos mais brilhantes colunistas social do Brasil. Ele desempenha com competência a nobre arte de escrever. Ele é sucinto, criativo, escreve com clareza, sem rebuscamento, como o fazem os grandes escritores. É sempre gostoso relembrar sua inteligente e nobre presença em minha vida. Por 2 vezes convivi um longo período bem próximo dele, quando promovemos a festa do Troféu Winner, uma das mais glamurosas e chiques que a sociedade riopretense conheceu, e quando fui diretora de marketing de um programa de televisão, Gente de Expressão, do qual ele era o apresentador. Nenê Once
é um exemplo de vida pautada na honestidade, dignidade, ética e respeito ao ser humano. Ele nasceu para brilhar, conquistar e vencer. Um conselho aos futuros colunistas sociais, que se espelhem no exemplo do profissional Nenê Once, paradigma de perfeição. Parabéns, Nenê. Eu tenho por você o maior carinho e consideração e fiquei muito feliz em prestar esse depoimento que reduzi em poucas linhas, porque o tempo é exíguo. Então, eu deixo o meu abraço sincero e carinhoso a você. O colunismo social de anos atrás era bem fútil, né? Colunista era sinônimo de fofoqueiro, coluna social era sinônimo de fofoca, mas hoje não é mais assim. Hoje, o colunista social, para ser respeitado, ele tem que fazer um trabalho jornalístico dentro da coluna dele. Claro, comentar festas, citar festas, mas ele tem também que dar a sua opinião sobre o que está se passando na cidade, no país, no mundo. E para isso ele tem que ter uma certa cultura. Então, o colunismo hoje não pode ser mais fútil, como se fazia antigamente, na época do que tinha clichê, não havia nem offset. O colunista pegava e enchia de clichê a página dele e escrevia: esses são destaque em Rio Preto. Isso não existe hoje, não tem condição. Tem que se fazer, tem que noticiar, dar notícia, que não obrigatoriamente só do mundo social, mas a coluna social hoje é uma coluna de informação. Uma coluna de informação de todos os segmentos. Em 1979, por exemplo, o governador de São Paulo era Paulo Maluf, e ele fez uma inovação na administração dele de fazer um governo itinerante. Ia o governador e todo o secretariado junto nas principais cidades de São Paulo, do estado de São Paulo, e o governo ficava instalado ali, ele despachava ali, o governador e todos os secretários de Estado. E aconteceu em Rio Preto em 1979. E interessante que, por isso que eu acho que o colunismo social bem feito é muito importante. O governador, por exemplo, à noite era recebido para jantares, para coquetéis, recebido por Valdemar de Oliveira Verde, por exemplo, que estava se despontando como um grande empresário na época, já alçando voos mais altos, e outras pessoas aqui que também convidavam à noite para uma recepção, o governador ou algum secretário. Então, a primeira página noticiava as coisas que estavam acontecendo com o governo itinerante em Rio Preto, e a coluna social do Nenê Once noticiava os bastidores. Então, uma coisa complementava a outra, porque eu era convidado a participar dessas recepções à noite, desses jantares, ao governador, aos secretários. Então, eu ouvia as coisas que eram comentadas e publicava. Quer dizer, a primeira página e a coluna social se complementavam. Isso é uma coisa muito importante. Não é? Festas, você quer saber de festas? Festas grandiosas, muitas. A mais recente, grandiosa, que não foi aqui em Rio Preto, foi em São Paulo, mas foi com gente de Rio Preto, foi o casamento da Bárbara Jales Guimarães, que foi apoteótico, não? Foi faraônico. Foi em São Paulo, mas com gente daqui, não é? Que ela se casou com o Rafael Maia, família de Araçatu. Provavelmente o maior festival de música popular que teve no Automóvel Clube,
que foi também, não sei se foi em 78 ou 79, acho que foi em 78, que foi promovido, a delegada de cultura era a dona Agnes de Mello, Agnes Latuf de Mello, também de saudosa memória, já não está mais entre nós. E o vencedor, como o intérprete vencedor, fui eu. Eu defendi uma música chamada Satanjo, que era do Altino Bessa Marques Filho, psiquiatra, grande psiquiatra de Rio Preto, juntamente com o Zé Carlos Barbeiro, Culturato Barbeiro. Mas, por exemplo, um acontecimento como acabei de relatar agora do casamento da Bárbara Jales Guimarães com o Rafael Maia, foi impregnado de glamour. Recentemente teve também, foi uma das festas mais recentes, né? Festa de 15 anos da filha, a minha chama Maria Luísa, da Cristina Dalu com o Ricardo, Cristina Dalu e Ricardo Ricardi. A filha fez 15 anos, fez uma festa no Harmonia que o tema foi Cleópatra, do Antigo Egito. Então, o party designer, o decorador, né, o formatador da festa, que foi o Rony Vieira, ele transformou o clube num Egito, num pequeno Egito. Foi uma coisa glamurosa, bonita. Antigamente, por exemplo, o Réveillon tinha que ser black tie a rigor. Depois passou a ser traje social completo, mas tinha que ir de terno, gravata. Hoje o Réveillon é quase como um carnaval, você vai lá de bermuda. Carnaval em Rio Preto, que era maravilhoso nas décadas passadas, hoje nem é mais carnaval, não existe. Mas durante o governo do general Figueiredo, nós tínhamos um parente, grande amigo e também primo nosso, de São Paulo, de São Paulo, não daqui. Teve loja até em Rio Preto aqui, mas morava em São Paulo, que se tornou o melhor amigo, o amigo número 1 do presidente, Figueiredo. E eu, naquela época, como parte da minha família morava em São Paulo, eu constantemente, às vezes, passava a semana aqui, fim de semana ia para São Paulo, porque a família estava dividida entre lá e aqui. E através disso, desse relacionamento desse grande amigo nosso com o presidente da República, eu era convidado em acontecimentos que nenhum colunista era. Como, por exemplo, um aniversário da nora do presidente da República, que esse nosso amigo, primo nosso, ofereceu na casa dele, que ele tinha 2 casas, mas São Paulo e Rio de Janeiro. Ofereceu no Rio de Janeiro. O único colunista presente era eu. No Rio de Janeiro, aniversário da sogra da nora do presidente da República, em que eu era o único colunista presente, saí de lá e liguei para o Amaury Júnior e falei: Amaury, você tem um veículo que é de circulação nacional, eu não tenho. E relatei a festa como foi. Falou, aí ela ganhou um relógio de brilhantes, um Piaget, cravejado de brilhantes, do Nagy Narras. Mas isso ele pediu, pelo amor de Deus, para não pôr. E você, como assessor de imprensa dele, você não deve pôr. Falou, eu vou pôr sim. Pôs, levou um puxão de orelhas do Nagy Narras, mas publicou. Quer dizer, foi o único a publicar isso. Eu também publiquei, mas o meu veículo era de circulação regional, não era de circulação nacional, né? Essa época foi uma época marcante, que eu... nos anos 80, de 81, mais ou menos, até 85. Ele recebia, às vezes, o presidente da República e junto ia a família Matarazzo. Eu entrevistava a Helene Matarazzo, que era a mulher na festa mesmo. Sim. Mulher do Dermelino Matarazzo, a Maria Pia Matarazzo. Matarazzo, na época, ainda era... Hoje ninguém mais sabe quem é, né? Mas era o maior grupo empresarial da América do Sul. Foi uma época, essa época foi uma época muito
muito produtiva, muito boa, porque eu era o único a ter acesso a esse mundo, né? Que era uma mistura do mundo social com político. Cara, eu gosto muito de automóveis. Uma vez, numa certa época da minha vida, eu tentei romper com essa minha formação burguesa. Eu até quis romper, não sei se consegui, a época em que os hippies estavam na moda. É bobagem na época. Mas a minha formação é burguesa mesmo, eu gosto de viajar, de ficar nos melhores hotéis, de ter roupas de grife, de ter automóveis caros. Eu gosto de tudo isso, eu gosto que eu vou fazer. Não tenho, porque não posso ter, mas que eu gosto. Aliás, eu e o resto da população do mundo, né? Paris, Nova York, Los Angeles, São Francisco, Miami. Eu tenho um projeto de escrever um livro contando o que eu vi durante esses anos todos. Principalmente o lado boêmio de Rio Preto, que hoje não existe mais, porque nós tínhamos uma boemia aqui que era exercida por pessoas inteligentes e bem-nascidas. E o reduto um dos redutos finalmente, foram vários, o Automóvel Clube foi o reduto deles, o Jockey Clube, nos tempos áureos do Jockey Clube, foi também reduto dessa elite que formava a boemia de Rio Preto. Eram gente cultíssimas, inteligentíssimas, gente de famílias tradicionais e que gostavam da noite, do bom uísque, do bom papo. E aí discorriam sobre tudo, né? Sobre política, sobre economia, sobre tudo, enfim, e eu aprendi muito, que eu gostava de ouvir. Sentava junto com eles, no cantinho assim, eu era bem mais novo, mas gostava de ouvir o que eles diziam, né? Aprendi muito com Maurício Goulart, por exemplo, com Rui Nazaré, com Paulo Nunes Ferreira, tio do senador Aloysio Nunes Ferreira, das coisas que aconteceram aqui nessa casa, das recepções que meus pais davam, né? Como foi aqui nessa varanda aqui de fora, que foi costurado o apoio do Lotfi Bassiti para o Heitor Botura, isso em 1968, para as eleições municipais, que não ganhou. Quem ganhou foi a Adail Vettorazzo, né? Mas aqui que foi costurado esse apoio do Lotfi Bassiti, que era prefeito, ao Heitor Botura. Uma das coisas, foram várias coisas. Bom, falar do Nenê Once, em primeiro lugar, é uma honra, porque além de uma figura pública respeitadíssima, ele é muito querido por todos nós aqui de Rio Preto. Todos nós temos uma história na nossa vida que remete a alguma publicação do Nenê, a um dos eventos que a gente teve numa feijoada e tal. Mas é muito admirável a postura do Nenê nesse mundo do colunismo social. Ele, além de muito sério, muito tranquilo também no lidar com as pessoas, é muito culto, sabe de MPB, lembra da história de Rio Preto dos anos 60, 70, 80 como ninguém, faz referência a coisas que aconteceram em Rio Preto com uma memória e uma descrição invejável. Então, nós somos privilegiados de ter um colunista aqui em Rio Preto, como é o Nenê Once. Em 1993, eu participei de uma feijoada em Ribeirão Preto na época, e nós tínhamos uma verba da Antártica para fazer uma feijoada em Rio Preto, e segundo o diretor da Antártica na época era para procurar uma colunista, mas não deu outra, né? Nós tínhamos que oferecer para o Nenê Once. E o Nenê fez de uma feijoada que na época nós achávamos que nem era muito a cara dele, né? Porque ele é uma pessoa culta, sofisticada e tal. E virou aí essa festa maravilhosa que a gente participa todo ano, ele recebendo a gente com todo carinho, todo mundo se sente abraçado pelo Nenê. Então, Nenê, você é essa pessoa especial, continua nesse caminho, continua escrevendo do jeito que você escreve, com carinho com as pessoas, cuidado genuíno com as pessoas de Rio Preto, e com essa tua memória aí, invejável, a gente admira muito. Um beijão. Uma frase que eu gosto, que me toca muito, de Vinícius de Moraes, no Samba da Bênção, que ele fez
junto com Baden-Powell, diz: a alegria é a melhor coisa que existe. E é mesmo. Parece ser uma frase simples, mas ela é tão profunda, porque a alegria, ao contrário da euforia, que euforia você pode estar sambando, dançando, pulando em algum lugar, em alguma festa, algum baile, mas teu coração pode estar partido, pode estar chorando, e você está fazendo aquilo para esquecer as mágoas. A alegria não. A alegria vem de dentro. Ela é tão forte que ela irradia pela face, pelo brilho nos olhos. É a melhor coisa que existe. Vinícius foi fantástico, foi definitivo nesta frase. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable.